E eu vou começar aqui, Sônia, Ronald, Gabriele, ouvintes da Bandeirantes, com o que disse hoje o presidente da República, Jair Bolsonaro. Tenho aqui, tá, Zayda? A hora que você quiser. Opa, vamos então ouvir o que disse o Bolsonaro, a gente conversa a respeito. Alguns querem perpetuar tais benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Pior que uma decisão, até mesmo mal tomada, é uma indecisão. Nós temos que decidir. Bom, o Bolsonaro está falando a respeito de auxílio emergencial. Ele não está falando de programa permanente. Porque muita gente no governo tem dito o seguinte: presidente, olha aqui a relação direta, o nexo causal, não é? O auxílio emergencial de R$600 produziu popularidade para seu governo e para você. Inclusive onde você perdeu a eleição, no Nordeste. Também no Norte houve um crescimento considerável de sua popularidade. E em periferias e nos centros de cidades importantes, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, ou seja, só fez bem o auxílio emergencial, que aliás, de resto, era mesmo uma necessidade. Era uma necessidade. Ontem foi um negócio muito interessante, porque nós conversamos aqui com o Raul Veloso. Ele é um dos maiores especialistas em contas públicas. Inclusive, quando a Sônia Blota perguntou para ele sobre a situação do Rio de Janeiro, ele mostrou que o Rio chegará em janeiro sem um centavo para investimento. Ou seja, ou tem algum socorro federal, ou no Estado, porque o Estado do Rio também está quebrado, mas ele pode ter algumas receitas extraordinárias, por exemplo, com a elevação do preço do barril do petróleo. O Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo do Brasil. Pode haver algum socorro, mas a Prefeitura do Rio não terá um centavo para investimento. Todo o dinheiro que entrar será para o custeio, para contas previdenciárias e, claro, para o funcionamento da máquina. E perguntamos para ele sobre São Paulo. Ele disse até que a situação é melhor do que ele esperava, mas que o discurso de que a reforma administrativa resolverá todos os problemas é uma balela. Então, sabemos há muito tempo que o Raul Veloso é alguém que cobra dos governos estaduais, municipais e da União responsabilidade fiscal e muito cuidado e zelo com a res pública, com a coisa pública, com o dinheiro público. E é um cara que combate a gastança, não é? E ele conhece o problema. Ele tem as contas todas anotadas ali, todas feitas. Porém, no final da entrevista, o Ronald perguntou a respeito de soluções e ele falou em emissão de moeda. E disse o seguinte: isso não terá o menor impacto inflacionário, porque não há ambiente propício para um crescimento gigantesco da inflação. Claro que o dólar está produzindo pressão sobre a inflação. Claro que houve algum aumento de procura, de demanda por alguns produtos, em razão até do auxílio emergencial, citado aí pelo Bolsonaro, mas não há um ambiente capaz de produzir uma inflação sem controle. Então essa é a posição dele. Ou seja, mas para que emitir dinheiro? Para programas assistenciais. Porque o Raul Veloso não é médico, não é cientista, mas ele conhece a realidade financeira do Estado brasileiro, aí incluindo municípios e estados, e conhece o drama social do Brasil. A miséria em que são diariamente atirados milhares de brasileiros e já são milhões os açoitados pela miséria no Brasil. Hoje, vocês obviamente acompanharam, Sônia, Ronald e Gabriele, a informação de que o novo levantamento sobre desemprego nos leva a mais um lamentável recorde. E não considerando ali os desalentados, né? Aquilo que o Ronald e eu sempre conversamos aqui, que na verdade
a metodologia do IBGE faz essa distinção, mas os desalentados estão também desempregados. Então eles devem ser computados entre os desempregados. Mas o número se aproxima de 14 milhões. E é óbvio que o número é maior. Ele está no mínimo em 20 milhões. Isso não considerando os subutilizados. Não considerando aqueles que trabalham menos do que precisam e ganham muito menos do que precisam. Estamos falando de quem está fora da atividade econômica, fora da produção, fora do mercado de trabalho. Então, sem considerar os desalentados, já estamos batendo de novo em 14 milhões. Então, o auxílio emergencial termina neste mês, final deste mês. Não é? Interessante que a redução do auxílio, do valor pago, e o anúncio do fim fizeram com que mudasse aquela curva de popularidade do Bolsonaro, que era uma curva ascendente. E, de repente, a popularidade desabou. Não só por isso, não é? Por outras situações, aumento do preço das coisas, do custo de vida. E já lembramos aqui que, embora o percentual não seja assustador, perto de um país que já teve inflação na casa da centena, porém, isso pesa, principalmente para os mais pobres, para quem ganha 1,5, 2 salários mínimos, porque a comida está mais cara. E agora a eletricidade ficará mais cara, combustível mais caro. Então, dentro do palácio, há os que dizem para o Bolsonaro, ainda dizem, por isso ele fez essa manifestação: vamos estender esse auxílio por mais 2 ou 3 meses. É uma necessidade social, mas é também, do ponto de vista do governo, um trunfo político. A possibilidade de reincrementar algo que há alguns meses resultou em aumento da popularidade do presidente da República e de seu governo. Mas o Bolsonaro, pelo que disse hoje, não vai fazer isso. Tanto que ele afirmou, é melhor uma decisão ruim do que a indecisão. Precisamos decidir. Ele exaltou o auxílio emergencial, inclusive disse que o Abdo fez coisa semelhante no Paraguai, porque foi no encontro dos dois, né? Lá em Foz do Iguaçu. Os dois presidentes foram visitar obra na ponte da fronteira Brasil-Paraguai. Então estava o Mário Abdo Benítez e ele disse que o Abdo também fez isso lá no Paraguai. Mas o Bolsonaro está dizendo o seguinte: não temos dinheiro para a extensão, não é? E aí vem a história do programa permanente. Porque qual era a ideia? Olha, isso aqui fez a popularidade do presidente crescer. Isso aqui é um capital eleitoral. Isso aqui fica na memória das pessoas. Mas isso acaba. Podemos manter o programa, o auxílio emergencial, por longo tempo? Não dá, não tem dinheiro, disse o Paulo Guedes. Então vamos fazer um programa permanente, substituindo o Bolsa Família. Será um Bolsa Família mais turbinado, com mais grana. Um Bolsa Família turbinado não só porque pagará mais para cada família, para cada CPF, mas também porque atingirá mais pessoas, principalmente no Norte e no Nordeste. Eram 2 programas. Um que está avançando, que é aquele Casa Verde e Amarela, que é um nome fantasia aí pro programa Minha Casa Minha Vida, né? Você muda o nome fantasia e passa a associar o programa ao governo de plantão, né? É um recurso antigo. O mesmo seria feito com o Bolsa Família. Um novo nome, uma nova marca de fantasia, portanto, uma associação com outro governo, já que o Bolsa Família remete ao PT. O Minha Casa Minha Vida, principalmente a Dilma, e o Bolsa Família ao Lula e a Dilma, mas principalmente ao Lula. Ao PT, portanto. Então a ideia era mudar a marca de fantasia para que o nome esteja associado ao governo Bolsonaro, como o PT fez, né? O PT usou o Bolsa Família como um instrumento eleitoral, inclusive
aquilo que foi feito com a Marina em 2014, né? Aquela história de praticamente dizer que votar na Marina era decretar o fim do Bolsa Família. Associaram até com a ideia dela de independência do Banco Central com um ataque aos programas sociais e tal. Uma coisa que nada tem a ver com a outra. Mas, de novo, o Paulo Guedes apareceu e falou assim, acho muito bom, Renda Brasil ou Renda Cidadã, né? Renda Cidadã é melhor porque é mais difícil fazer anedotas com o nome. Então, vamos de Renda Cidadã. Só que tem o seguinte, não tem dinheiro. O Bolsa Família já não é fácil mantê-lo. Para fazer um programa turbinado, atingindo mais gente e pagando mais, vamos buscar dinheiro onde? E aí o Bolsonaro falou, muito bem, é a sua função. Busque ideias, apresente ideias. Ele apresentou, todas ruins. A do precatório, inclusive, provocou reação até no Supremo, né? Pô, isso aqui é inconstitucional. Precatório, aliás, já é um negócio lamentável, né? O cano que o Estado dá no cidadão. Prefeituras, estados, União, dá um cano. Dá um cano. E não é só em quem teve o imóvel desapropriado para passar o metrô, ou a avenida, ou a ponte, mas para quem está esperando lá a sua pensão, a que tem direito. Então é uma canalice que atinge, como sempre, os mais pobres, aqueles que precisam, não é? E o Paulo Guedes queria dar um chapelaço no precatório. Não colou. Não, então vamos pegar uns programas aqui, o Defeso, né, que é aquele pagamento feito ao pescador profissional, no período em que ele não pode pescar, por causa da legislação ambiental, de proteção aos peixes, etc., há períodos que o cara não pode pescar, variando de região para outra. Naquele período ele tem, porque é a profissão dele, ele vive daquilo. Então veio a lei, não pode pescar nesse período. Em compensação, você vai ter aqui, com a sua carteirinha, você vai ter aqui um auxílio, uma espécie de seguro-desemprego valendo enquanto você não pode pescar. Porque aquela é a atividade vital do sujeito e da família dele. Aí o Paulo Guedes falou, vamos pegar isso aqui e o abono salarial. O Bolsonaro pulou da cadeira e falou, eu não vou socorrer os paupérrimos tirando dos pobres. Busque outra solução. E basicamente, o que o Paulo Guedes tem dito é o seguinte, não tem solução. Não temos dinheiro. Não é? Então continua o suspense. O ano deve começar com o Bolsa Família. Se em 2021, até por motivos eleitorais, pensando no ano seguinte, em 22, houver um incremento do Bolsa Família, muda o nome, passa a ter um novo nome de fantasia, associando ao governo Bolsonaro, ampliam o número de famílias beneficiadas, pagam mais. Por enquanto, não se sabe. A intenção do governo é esta. Mas enquanto isso não vem, e tudo que há garantido para janeiro é o Bolsa Família, e mesmo assim com dificuldades para mantê-lo e pagar tudo direitinho, tem gente no Palácio dizendo o seguinte, presidente, estique esse auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses. E foi aí que ele disse, ajudamos o povo do Brasil com alguns projetos por ocasião da pandemia. Alguns querem perpetuar alguns benefícios. Ninguém vive dessa forma. É o caminho certo para o insucesso. Bom, aqui ele deu uma resposta que parece conceitual, não é? Não podemos tornar as pessoas perpetuamente dependentes de programas sociais. Elas precisam se virar. Todo mundo acha isso ideal. O ideal é que ninguém precise do Estado. Só que isso não ocorre em nenhum lugar do mundo. Em alguma medida, em qualquer país do mundo, há algum tipo de assistência social. Em alguma medida. Mesmo nos Estados Unidos, onde historicamente a população quer que o governo fique o mais longe possível, mesmo lá você tem nos estados e, em alguns casos, ao auxílio federal. Ao auxílio federal. E na Europa, principalmente ocidental, não é preciso dizer. Mas você tem o grande colchão social da social-democracia, que, aliás, está em risco por causa da União Europeia. Mas essa é uma outra história, não é?
O fato é que no Brasil, um país que tem milhões e milhões atirados na miséria, que tem milhões e milhões de desempregados, não porque não querem trabalhar, porque não há emprego, inclusive por causa da incompetência governamental, da corrupção. Aquela recessão que tivemos há pouco tempo, ela não foi obra do acaso. E ela não foi o resultado tardio da crise de 2008. Aquilo foi mistura de incompetência, populismo e corrupção. E esse é um quadro quase permanente da República Brasileira. Quase permanente. Antes do Getúlio, durante o Getúlio, depois do Getúlio, no governo militar, na ditadura militar, pós-ditadura militar. O Brasil acumulou incompetência, corrupção, indiferença do Estado pela situação dos mais pobres. Então, o auxílio emergencial aqui, ainda que não haja nem sombra de uma social-democracia, o auxílio emergencial, ele era fundamental neste ano. Encerrado o auxílio emergencial, tem de haver um programa permanente. A dúvida é esta: chegará à conclusão, na ponta do lápis, de que qualquer programa que vá além do Bolsa Família é inviável? Eu acho até que vão fazer alguma perfumaria para mudar o nome. A questão é, ele terá uma amplitude maior, ele alcançará mais gente e ele pagará mais? Essa é a dúvida, que nem o Paulo Guedes sabe, nem o Bolsonaro sabe. Agora, o que ele disse hoje, que parece explícito, é que não haverá prorrogação do auxílio emergencial. Embora, do ponto de vista político-eleitoral, muita gente ainda queira que o Bolsonaro faça essa extensão, inclusive no Congresso. No Congresso há pautas paradas, votações que não andam, porque há uma pressão para que o Congresso decida por uma extensão do auxílio emergencial. Pergunta que qualquer um tem de responder, seja o Rodrigo Maia, o Alcolumbre, o Bolsonaro ou o Paulo Guedes, é de onde vai sair a grana. Ronald.